Olá, bom dia. Nesse vídeo nós iremos apresentar o vocábulo sabedoria. Vamos entender o que é sabedoria e como a recebemos das mãos de Deus. É muito importante que nós, ao lermos o texto bíblico, nos perguntemos como entender e recebê-la das mãos de Deus. Uma das coisas que as pessoas mais pedem a Deus é a sabedoria nas suas orações. Mas não estão preocupadas em saber o que é a sabedoria. Eu acredito que elas pensam que a sabedoria é como um tesouro que está preso nas mãos de Deus e que Deus dá esse tesouro apenas a quem Ele quer. Não, a sabedoria divina está ao alcance de todas as pessoas. Até porque Deus não faz acepção de pessoas. Por exemplo, o que nós vemos no versículo 1 do capítulo 2 de Tiago? Nós vemos que a nossa fé em Jesus Cristo, nosso Senhor, não deve ser em acepção de pessoas. Acepção de pessoas é o quê? É discriminação. E a discriminação na Bíblia é o quê? É pecado. Digamos assim, é crime. O que o texto do versículo 2 nos diz sobre acepção de pessoas? Ele nos fala sobre a discriminação e aponta lá que a discriminação é pecado, é crime. Existe até a narrativa para declarar que a discriminação é pecado. Quando o texto nos diz que duas pessoas entraram na sinagoga, uma delas rica, com anéis de ouro nos dedos, pulseiras, não é? Muito bem apresentável, e a pessoa que recebeu essas duas outras pessoas na sinagoga, fez acepção de pessoas, por quê? Porque tratou muito bem a pessoa rica e ao pobre, não. O que foi que ela disse ao pobre? Quanto a você, sente ali abaixo do estrado dos meus pés. Quer dizer, em qualquer lugar, discriminou o pobre. Então, a gente vê aí que a discriminação é pecado, é crime. Por isso que Deus não faz acepção de pessoas. E voltando ao termo sabedoria, o que nós encontramos no versículo 5 do capítulo 1 de Tiago? Nós encontramos o seguinte, abre aspas, se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera e ser-lhe-á concedida. Então vamos observar aqui num passo a passo que eu vou apresentar a você que está me assistindo. Vamos descobrir nesse passo a passo o que é a sabedoria e como nós a recebemos das mãos de Deus. No texto do versículo 5 que nós recitamos para você, existem duas palavras difíceis de entender, que é a palavra liberalmente e a palavra impropera. Olha, é aí onde as pessoas se desestimulam ao ler a Bíblia, porque elas não entendem o significado do texto. Aí se desestimulam e acham que a Bíblia é difícil de se entender e terminam não lendo a Bíblia, terminam faltando com a sabedoria.
O primeiro passo é a pessoa entender o significado das palavras difíceis que o texto apresenta. Já pensou você ler um texto e se deparar com palavras difíceis que impedem a compreensão do texto? É claro que você não vai abandonar o texto. Você deverá ter do seu lado um dicionário para ir buscar o significado das palavras. E não se desestimular e abandonar a leitura bíblica. Isso é falta de sabedoria. Existem dois princípios aí. Você pediu a sabedoria e Deus lhe deu. O segundo princípio é você saber o que vai fazer com a sabedoria que Deus lhe deu. O segundo passo reza que, depois que você entender o significado das palavras do texto, isto é, das palavras difíceis do texto, você terá condição de entender o significado do próprio texto. E o terceiro passo é você saber como vai se apropriar da sabedoria que existe ali no texto. E para isso, nós vamos nos reportar lá para os versículos 21 a 24. O versículo 21 nos diz o seguinte, abre aspas, portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra já em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. O texto está nos dizendo o quê? Está nos dizendo que a sabedoria implica em mudança de comportamento. Para que você adquira a sabedoria, necessariamente você precisa fazer duas coisas. Mudar o seu comportamento obedecendo o que o texto está dizendo. O que o texto está nos dizendo? Ele está nos dizendo que ser sábio implica em mudança de comportamento. E o que nos diz o versículo 22? É que nós devemos ser praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-vos ou enganando-nos a nós mesmos. Então, sobre os versículos 23 e 24, eu vou pedir a você que vá ao texto, lê-lo, para enriquecer o significado de sabedoria que nós acabamos de passar para você, ok? Para concluirmos o nosso vídeo de hoje, o que é ser sábio? É você entender, primeiro, o significado das palavras difíceis do texto. Segundo, é você entender o significado do texto, é você descobrir como você vai se apropriar da sabedoria e, uma vez afetado pela sabedoria divina, você deverá compartilhá-la com o próximo. Caso contrário, de nada adianta você ler um texto bíblico se você não entendê-lo. Você vai se sentir desestimulado, vai desistir e isto é falta de sabedoria. Muito obrigado e o meu abraço a você que está me assistindo.